Amém? Então vamos lá. Eu vou ler primeiro São Marcos, capítulo 2, versículo 23. Aconteceu que ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: vê como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi e os seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou Davi na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da propiciação que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros. Então lhes dizia: o sábado foi feito para o homem, e o homem, ou melhor, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Agora você vai aí para São Mateus capítulo 12. A gente vai ler do 1 até o 8. É a mesma situação, só que existe uma frase de Jesus que São Mateus coloca, que nos dará a chave para compreender esse evangelho. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Mas ele respondeu-lhes: não leste o que fez Davi e os seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da propiciação, que não era lícito comer, nem ele e nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que com os seus devedores ou não leste na lei que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. A frase é essa aqui agora. Se soubesses o que significa misericórdia, é que eu quero e não sacrifício, não condenarias os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria que você pudesse olhar para a cruz que está aqui no centro da capela. Olhe para essa cruz e olhando para essa cruz, a gente vai ver o que disse o apóstolo São Paulo aos Gálatas. No capítulo 3, versículo 1, São Paulo vai dizer assim: ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? A vós que apresentei diante dos vossos olhos Cristo e Cristo crucificado. Por que eu estou pedindo para você olhar para a cruz que está aqui no centro? Porque Jesus disse, e São João escreve no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse outra vez:
Não há prova maior de amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. O evangelho de hoje coloca duas coisas bem interessantes. A primeira é que é um dia de sábado. E no dia de sábado, os judeus, como Jesus, quando Deus cria o mundo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexto dia, ele conclui a criação, aí ele diz: o sábado será o dia do Senhor, o sábado santo, o dia do repouso, o dia que deve ser dedicado a Deus e somente a Ele. E nesse dia é dito que o homem não pode fazer nada, nenhum serviço, a não ser adorar ao Senhor. Tem uma igreja aí protestante, em duas ramificações, os adventistas do sétimo dia. Segundo eles, o sábado é o dia do Senhor e eles não podem fazer nada nesse dia, seguindo o mandamento que Deus havia deixado. Só que esse mandamento que Deus deixou, a gente que é católico, a gente compreende hoje, por conta que Jesus ressuscitou no domingo, que o dia do Senhor para nós, católicos, é o domingo, como também para a maioria dos protestantes. E no domingo é mandamento da igreja, a igreja católica tem um mandamento, são 5 os mandamentos da igreja, e um deles é guardar domingos e festas de guarda. E se a gente descumpre esses mandamentos, a gente está pecando contra Deus e pecando também contra o próximo. Denis, aonde é que tu estás querendo chegar? Veja, meus irmãos, um mandamento de Deus era: não se pode fazer nada no sábado, esse é o dia do Senhor. E os apóstolos, com fome, com certeza fizeram uma grande evangelização, provavelmente passaram o dia todo andando, pregando o evangelho junto com Jesus, anunciando que o reino de Deus havia chegado. E quando eles passam em uma plantação de trigo, o trigo estava maduro, eles começam a pegar a espiga do trigo e ali eles vão colhendo as espigas do trigo. Aí os fariseus já dizem: eles estão colhendo, estão trabalhando, não podem trabalhar no dia de sábado, estão pecando. Depois eles começam a debulhar o trigo para comer. E os fariseus percebem aí também mais um pecado contra o dia do Senhor, o repouso sabático, porque eles estavam trabalhando, debulhando o trigo. Aí você pode dizer: eu não sei aonde Denis vai chegar. Veja, meus irmãos, vendo isso, eles disseram a Jesus: oxente, na nossa linguagem aqui, bem nordestina, oxente, os teus discípulos estão fazendo algo que a lei de Deus não permite que faça: trabalhar no dia do Senhor. Aí Jesus vai e diz assim: por acaso vocês ainda não leram na lei ou nos profetas, quando no tempo de Abiatar, sacerdote, Davi, quando fugia do rei Saul, junto com seus companheiros, teve fome, e tendo fome, entrou no templo de Deus, e ao entrar no templo de Deus, eles comeram o pão da propiciação, ou seja, o pão que era permitido que apenas os sumos sacerdotes comessem. E Jesus disse assim: e ele não pecou. E por que ele não pecou? Versículo 7. Se soubesses o que significa misericórdia, é o que eu quero e não sacrifício, não condenarias os que não têm culpa. Não condenarias os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E Marcos disse: o sábado foi feito para
o homem, e não o homem para o sábado. Então, o homem é mais importante do que o dia do sábado. Porque o preceito pelo preceito, meus irmãos, vira somente farisaísmo. Quando alguém diz assim, olha, é pecado faltar à missa ao domingo, é pecado. Mas é pecado quando? Em que situação? É pecado quando eu, deliberadamente, tenho condição de vir à missa, posso vir à missa, mas eu decido livremente, não vou. Eu vou fazer outro programa qualquer. Eu vou ver o jogo, eu vou assistir o filme, eu vou fazer isso ou aquilo outro. Só que, porém, meus irmãos, se você estiver vindo para a missa, veja, se você estiver vindo para a missa no domingo e você ainda não participou no sábado, nem no domingo pela manhã, ou qualquer hora que seja, e você está vindo à missa, preceito, mandamento da igreja, não faltar, guardar domingos e festas de guarda. Se você está vindo à missa, mas um irmão, por algum motivo necessitado de um socorro, seja ele de um alimento, seja ele um socorro realmente porque ele se acidentou, porque caiu, porque está passando mal, porque se você se omitir a socorrer esta pessoa, você estará pecando gravemente contra Deus e contra o seu próximo. Ah, Denis, mas Deus está em primeiro lugar. São João vai dizer aqui, São João, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. São João vai dizer assim: ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê. Simplesmente é um mentiroso. Porque se eu disser que eu amo a Deus a quem eu não vejo, mas eu não amo o meu irmão que necessita de mim, que precisa de mim, que precisa do meu socorro, que precisa da minha assistência, eu estou sendo simplesmente um hipócrita, mentiroso, fariseu. É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus contou uma parábola. Um certo dia, um samaritano descia de Jericó para Jerusalém, e descendo de Jericó para Jerusalém foi atacado por assaltantes. Os assaltantes roubaram tudo que ele tinha, o espancaram, e depois que o espancaram, deixaram à beira da morte. Jesus diz: descia um levita, alguém que servia na música, que servia no altar como os coroinha, os ministros, e quando viu aquele homem caído, seguiu por outro caminho. Jesus diz que também descia um sacerdote, um padre, podemos assim dizer, que viu também aquele homem caído e seguiu por outro caminho. E depois, ou melhor, eu falei que o homem que foi assaltado era um samaritano, na verdade era um judeu. Aí por último ele diz que vinha um samaritano, que era inimigo dos judeus. E aquele samaritano que vinha descendo, quando viu aquele homem caído, se aproximou dele, colocou vinho e azeite nas suas feridas, pegou aquele homem, colocou na sua montaria, levou-o para uma hospedaria e ainda deixou lá 2 moedas, dizendo: olha, se ele gastar, se for preciso gastar mais do que isso com ele, quando eu voltar, eu reembolso você. E Jesus diz: quem dos três amou o próximo? E os fariseus hipócritas, que criticavam Jesus porque fazia cura, porque amava no dia de sábado, e também os discípulos de Jesus, os fariseus disseram: o samaritano. E Jesus disse: então vós façais o mesmo. Então, meus amados irmãos, a essência do evangelho de hoje
é mostrar que Jesus é Senhor de todo e qualquer dia. A essência do Evangelho de hoje é mostrar que a misericórdia está acima de todo e qualquer mandamento. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, ou melhor, capítulo 13, versículo 10, vai dizer: a caridade não pratica o mal. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Veja, a caridade não pratica o mal ao próximo. Ao contrário, ela é a plenitude, ou seja, ela é o cumprimento perfeito da lei. Toda lei é praticada quando a gente ama. Chegou um fariseu perto de Jesus e disse: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse: amarás o teu próximo de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois se resume toda a lei e os profetas. Então Jesus estava dizendo: olha, você quer cumprir os mandamentos? Ame a Deus, ame o seu próximo. E amar como? São João diz aqui, São João capítulo 3, versículo 18, primeira carta de São João, capítulo 3, 18. Filhinhos, não amemos somente com palavras, nem de boca, mas amemos com gestos concretos. E quais são os gestos concretos? A ação, a caridade posta na vida, na nossa vida e na vida do outro. Jesus disse, em São Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus vai dizer assim: tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro a eles. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus está dizendo que o que eu não quero para mim, eu não devo dar ao outro. O que eu não desejo para mim, eu não devo desejar para o outro. É isso que Jesus está nos ensinando. Por isso que eu disse que é preciso a gente olhar para a cruz. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente lembra do que Áurea rezava. Ele morreu na cruz por causa dos meus pecados. Vou contar um testemunhozinho aqui, que é de confissão, mas eu não vou confessar o pecado, né? Mas eu vou contar um testemunho aqui. Eu cheguei diante de Deus, ou melhor, diante do Padre, diante de Deus mesmo, e confessei um pecado, e quando o Padre foi depois me dar absolvição, né? Aí antes dele me dar absolvição, ele disse assim: Padre, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude. Porque esse pecado aqui, mesmo que eu passe meses, às vezes até ano, sem cometer ele, quando eu penso que não, eu caio nele de novo. Aí o Padre olhou para mim assim e disse: você quer ser melhor do que São Paulo? Eu disse: não entendi, Padre. Você quer ser melhor do que São Paulo? Aí eu disse: como assim? Ele fez: olha, São Paulo rezou 3 vezes pedindo a Deus que afastasse da vida dele, tirasse da vida dele um espinho que tinha na sua carne. E o Padre disse: eu não sei se era doença ou se era algum pecado, mas o Senhor Jesus disse para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta, porque é na tua fraqueza que eu te faço forte. É na tua fraqueza que eu te faço forte. E ele disse assim: e sabe por que muitas vezes Deus não tira? Porque se ele tirar, você vai ficar.
tão orgulhoso e achar que é melhor do que os outros. E quando você cai num pecado e você repete, cai de novo nele, você começa a olhar para você e para o outro de uma forma semelhante. Eu também sou pecador. Eu também sou fraco. Eu necessito da misericórdia de Deus. E eu preciso também ser misericordioso com o outro. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos, nós precisamos pedir isso ao Senhor, porque a gente é tão triste, para não dizer outra coisa, a gente é tão infeliz, que toda vez que o irmão erra, a gente sempre, com a mão ou sem a mão, a gente aponta o dedo para o pecado do outro. Quando na verdade Jesus disse: hipócrita, por que tu ficas apontando o cisco que está no olho do teu irmão, se tu tem uma trave desse tamanho no teu olho? Tira primeiro a trave que está no teu olho, para que depois tu possa enxergar o cisco que está no olho do teu irmão. Jesus estava dizendo aos fariseus: vocês conhecem as leis, mas vocês são intolerantes. Falando sobre o divórcio, capítulo 19 de São Mateus, Jesus disse uma vez para os fariseus que perguntaram: Senhor, é lícito se divorciar de sua mulher? Aí Jesus disse: por acaso tu não lestes na lei? Lá no início não era assim. Porque o Senhor fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará a sua casa e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Esse era o projeto inicial de Deus. Aí eles disseram: mas Senhor, então por que Moisés permitiu divorciar-se da sua mulher? Jesus disse simplesmente uma coisa, meus irmãos, e que é isso muitas vezes que faz a gente também querer ser melhor do que o outro. Jesus disse: por causa da dureza dos seus corações. Então é a dureza do nosso coração que nos faz acharmos que somos melhor do que o outro e não ser misericordioso com o outro. Antes que o mundo fosse criado, antes mesmo que o tempo existisse, além do tempo, fora do tempo, Deus Pai, amando-se e amando, gera o Filho eternamente do seu seio. E a gente viu ontem esse Filho que é gerado e não criado, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai, ou seja, é Deus também. E o Filho é gerado na eternidade, não tem antes nem depois. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. E esse amor que brota do coração do Pai para com o Filho, e esse amor que brota do coração do Filho para o Pai, tem nome: Espírito Santo. E aí, outra pessoa da Trindade se faz presente na eternidade. O Espírito, que é o amor do Pai para com o Filho e o amor do Filho para com o Pai. Eu convido você a ficar de pé. A gente vai cantar de novo essa mesma música que foi cantada, porque Deus vai falando no nosso coração, desde o começo, do momento que a gente reza o texto, até a pregação, o louvor, a pregação, a oração pós-pregação. Deus vai falando conosco. Olha para quem está perto de você aí, e olhando para quem está pertinho de você, não precisa escolher uma pessoa diretamente. Diga assim: meu irmão, você entendeu
o Evangelho de hoje, o que o Senhor quer é a misericórdia, é o amor, é a caridade. Porque quem ama não pratica o mal. E o amor é o cumprimento, a realização de toda a lei. E Jesus disse assim: não há prova maior de amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Então que nós possamos pedir ao amor. O Espírito Santo é o amor, que brota do coração do Pai para com o Filho, e que brota do coração do Filho para com o Pai. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo, que já está aqui. A gente vai declarar que Ele está aqui cantando, mas também a gente vai pedir a esse amor que se mova em mim. Não importa o outro, esqueça o outro. Esqueça o outro, não queira saber, meu irmão, daquele amigo, daquele irmão que talvez estava cometendo algum pecado, alguma coisa, que fez alguma coisa errada. E você, quando vem aqui, você começa a pensar: era bom que fulano estivesse aqui para ouvir isso. Não. Se ele estivesse que estar aqui, se fosse para que ele estivesse aqui, Deus, na sua providência, o teria trazido até aqui. Então é para nós. Vamos cantar isso. O Senhor está no nosso